Olá! Hoje a gente vai desvendar o que acontece quando duas pessoas chegam num tribunal, cada uma com uma história completamente diferente. Como é que o juiz decide quem, afinal, está falando a verdade? Pensa numa situação super comum. Um produto que deu defeito. O comprador fala que está quebrado, o vendedor jura de pé junto de estar perfeito. E aí, no meio dessa briga, como é que o sistema de justiça acha um caminho para chegar na verdade? Para a gente entender isso, vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, o problema da prova em si. Depois, de quem é a responsabilidade de provar. Aí, como é que é o confronto no tribunal? Quais as ferramentas de prova que existem? E, para fechar, umas manobras mais avançadas do sistema. Vamos lá, então. O coração de qualquer sistema de justiça é, na verdade, um grande quebra-cabeça. Como é que se reconstrói o que aconteceu de verdade quando as versões são totalmente opostas? A solução, claro, não é adivinhar. O sistema jurídico cria uma estrutura, sabe? Um conjunto bem claro de regras sobre como as provas têm que ser apresentadas. Essa é a base para qualquer decisão ser justa. É um método para a gente sair daquele disse-me-disse. Certo. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: quem tem a responsabilidade de provar alguma coisa? No direito, isso tem um nome. É o famoso ônus da prova. E esse é o ponto de partida de tudo, porque, no direito, uma alegação sem prova não vale nada. O sistema, então, define quem tem a tarefa de montar o caso, de transformar uma simples acusação em um fato comprovado. E a regra geral é bem direta. Quem acusa, ou seja, quem entrou com a ação, tem que provar os fatos que sustentam o que está pedindo. Já o réu, a pessoa processada, tem a tarefa de provar qualquer coisa que possa derrubar ou modificar essa acusação. É uma verdadeira balança de responsabilidades, né? Só que, olha que interessante, se uma das partes tiver muito mais facilidade para conseguir uma prova, ou se para outra for quase impossível, o juiz pode inverter essa lógica. Ele pode reatribuir o dever de provar. É um mecanismo de equilíbrio para deixar o jogo mais justo. E isso nos leva a uma proteção muito importante do sistema. A justiça não pode exigir o impossível. A ideia é evitar a tal da prova diabólica, uma situação onde um caso seria perdido só porque a prova está fora de alcance. Imagina só. E o grande palco para toda essa apresentação de provas é a audiência de instrução. É ali que os fatos se chocam, as testemunhas são ouvidas e o caso de verdade ganha forma na frente do juiz. E tem até uma ordem lógica para tudo acontecer. Geralmente começa com os peritos, que dão a visão técnica, e depois vai para as partes e suas testemunhas, construindo a narrativa dos fatos passo a passo. Mas, veja bem, o juiz tem total liberdade para mudar essa ordem se ele achar que isso vai ajudar a esclarecer melhor os fatos. O objetivo final é sempre a clareza. Ok, a gente já sabe quem tem que provar. Mas a pergunta é como se prova? Para isso, o sistema oferece um verdadeiro kit de ferramentas, com vários tipos de prova, cada uma com seu peso e sua função. As principais são a confissão, os depoimentos das partes, a prova documental, que geralmente é vista como mais objetiva, a prova testemunhal, que aí já depende da memória e da credibilidade de cada um, os laudos dos peritos para coisas técnicas e até a inspeção judicial, quando o juiz vai pessoalmente ver o local. Vamos dar uma olhada em algumas das mais fortes, começando pela confissão. Confissão é exatamente isso que o nome diz. Uma das partes admite um fato que, na verdade, ajuda o outro lado. É um reconhecimento que vai contra o próprio interesse, e é por isso que tem um peso gigantesco. E uma vez que alguém confessa, é muito, mas muito difícil voltar atrás. Ela só pode ser anulada em casos bem específicos, como se a pessoa foi coagida. Isso mostra a seriedade que o sistema dá para esse tipo de admissão. E aqui tem uma diferença que é crucial. Quando a outra parte pede um depoimento, ficar em silêncio pode ser visto como uma confissão. A ideia é que a pessoa deveria esclarecer os fatos. Mas quando é o juiz que faz perguntas só para tirar uma dúvida, o silêncio já não tem esse mesmo peso. Ou seja, quem pergunta e por que pergunta muda tudo. Mas e se uma prova super importante corre o risco de sumir antes mesmo do julgamento começar? Bom, para isso, o sistema jurídico tem umas cartas na manga, umas ferramentas avançadas e preventivas. Pois é, o tempo pode ser o pior inimigo da verdade. Ele pode destruir provas, fazer testemunhas sumirem. A lei já prevê esse problema e tem um procedimento específico para agir antes que seja tarde demais. Essa é uma ferramenta muito estratégica.
Ela permite, por exemplo, garantir um depoimento ou uma análise técnica antes que a chance se perca. Serve tanto para preservar a prova, quanto para dar mais clareza para as partes. Às vezes, isso até evita o processo, levando a um acordo. E um detalhe que é chave: essa produção antecipada de prova é uma ação separada. Ela serve só para garantir evidência. Não define onde o processo principal vai correr depois. Mantenha flexibilidade. Fica aí uma reflexão bem interessante. O sistema de provas dá um mapa, um caminho organizado. No fim das contas, a busca pela justiça parece ser tanto sobre encontrar a verdade absoluta, quanto sobre saber jogar com maestria as regras desse jogo tão complexo.